Fala, meus queridos, gestor na área, começando a nossa reunião VIP de hoje, máxima lucratividade. Estão me ouvindo bem aí? Puderem comentar no chat se estão me ouvindo bem, se o áudio está ok, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para a nossa reunião VIP de hoje. Nós vamos trazer o tema que talvez seja o tema mais importante, né, para um negócio, para uma clínica, que é o tema da lucratividade, né? Não adianta você ter um faturamento alto, você ter bons resultados em termos de vendas, mas não ver a cor do dinheiro aí na clínica de vocês, né? Então é super importante que todo empreendedor, todo gestor tenha esse olhar para a lucratividade, para quanto realmente você vai colocar desse dinheiro no bolso, né? Por que é importante essa visão? Primeiro, quando você tem lucro no seu negócio, você consegue reinvestir, né? Ampliar, ter mais clínicas, como é o meu caso, né? Nós abrimos a primeira clínica há 15 anos atrás. Depois de 3 anos, nós já abrimos a segunda clínica também com o investimento, com a lucratividade da primeira, né? E assim por diante, na compra de equipamentos, de novas tecnologias, no desenvolvimento, né, do gestor, enfim. Então, quando uma clínica ela tem lucro, naturalmente você consegue ampliar o seu negócio, você consegue crescer, né, o seu negócio e também você consegue ter uma satisfação pessoal, de ter uma qualidade de vida melhor, de você poder investir nesse sentido, tá? Então é super importante que vocês tenham esse olhar para a lucratividade dentro da clínica de vocês. E é esse o tema que eu quero trazer hoje aqui, né? Eu vou compartilhar a minha experiência aí de 15 anos como dono de clínica. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou gestor de clínicas há 15 anos, né? As minhas clínicas ficam aqui em Curitiba. Também sou sócio de outros negócios, né? Tenho negócios na área aí de transporte, postos de combustíveis e também tenho a Godoy Consultoria. Há 7 anos nós ajudamos aí donos de clínicas, né? Profissionais da saúde a se desenvolverem como gestores, né, a se tornarem gestores profissionais. Eu sei que muitos de vocês aqui são profissionais da área da saúde, tiveram uma formação aí como médico, como dentista, como fisioterapeuta, como esteticista, biomédico, né, mas não tiveram um conhecimento como gestores, né? Então é super importante que vocês tenham essa formação como gestores também, para que vocês possam sobreviver, eu não vou dizer nem performar, né, sobreviver no mercado de clínicas atual, né, em que você tem muitas franquias, você tem muitos empresários que já têm mais experiência, tem profissionais da saúde que se desenvolveram nesse sentido, né? Então, se você quer não só crescer, expandir o seu negócio, ampliar, mas permanecer no mercado, hoje é super importante que você tenha uma formação, um conhecimento e se torne um gestor profissional de clínicas, tanto você que é profissional da área da saúde, como também quem tem uma clínica, quem tem uma franquia. Eu sou publicitário, né? A minha formação é comunicação social. Então, eu não sou formado na área da saúde, mas atuo como gestor, né? Então, tanto para quem é da área da saúde, como também para quem tem uma clínica e é formado numa outra área, é importante você aprender especificamente como gerir uma clínica, como se tornar um gestor ou uma gestora profissionais de clínica, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns temas que permeiam aí a gestão de clínicas, né? Nós vamos trabalhando aqui em conjunto, tá? Eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos em termos de aumento de faturamento, de aumento de resultados e também alguns conceitos mais voltados para a área financeira, que é um pilar muito importante, né? Talvez seja o pilar mais importante, principalmente quando eu vou iniciar um processo de mentoria, de consultoria, eu sempre procuro avaliar como que está a parte financeira da clínica, né? Porque nada tira mais o sono do empresário do que a falta de dinheiro, né? Então, esse cuidado, esse olhar para a parte financeira é muito importante, né? Então, nós vamos hoje trabalhar um pouco essa questão mais voltado para vendas, para marketing, e também vamos entrar muito na parte de gestão e na parte financeira. Legal? Como é que vai funcionar aqui a nossa entrega de hoje, né? Eu vou começar com uma entrega de conteúdo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta,
pode mandar direto aqui no chat, né? Depois, quem for assistir esse conteúdo, essa aula na sequência, pode deixar também os comentários na plataforma que você estiver assistindo aí, né? Eu vou deixar o meu contato de WhatsApp para vocês também aqui, vou deixar o meu contato de WhatsApp também nas outras plataformas que essa aula vai estar distribuída, tá bom? Vamos lá, vamos começar então a nossa entrega de conteúdo. Vocês estão prontos aí? Vamos lá, vamos começar então? Eu vou abrir aqui o meu mapa mental, tá? Eu vou abrir aqui o meu mapa mental e eu vou trazer para vocês nesse mapa justamente essa estruturação para aumento de lucratividade, né? Como aumentar a lucratividade da clínica de vocês, legal? Compartilhei aqui a minha tela, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui da nossa reunião VIP é o conceito, né? O que eu quero dizer com o conceito? O que é lucro, né? Tem muita gente que fala de lucro, tem muita gente que fala de faturamento, de vendas, de fluxo de caixa e confunde esses conceitos, né? Então é super importante entender que o lucro é o restante em relação ao faturamento, né? Subtraindo custos fixos e variáveis de uma empresa, né? Trazendo aqui para uma realidade do dia a dia, né? Trazendo aqui para a nossa realidade na pessoa física, se você recebe 15 mil reais por mês, né? E você acaba tendo lá despesas, né, de cartão, de aluguel, etc., de 10 mil, o seu lucro foi de 5 mil. Né? Então, o lucro é isso, é quanto sobra da sua empresa, né, em termos de rentabilidade, de lucratividade. Muitas vezes uma empresa pode ter lucro, mas não vê esse dinheiro entrando na conta. Por quê? Normalmente porque você pode parcelar em muitas vezes, porque você paga muito os seus fornecedores, os seus funcionários à vista, né? Então tem que ter muito esse cuidado em relação ao entendimento do lucro e para onde está indo esse lucro, se é que você tem, tá? Essas respostas, elas são rápidas, né? Através de alguns relatórios bem simples, a gente consegue mensurar se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo e qual é esse valor, né? Ao longo desses 7 anos, aí nós já atendemos mais de 2 mil empresários, né? Mais de 2 mil donos de clínicas, e eu percebo que a grande maioria dos empresários, dos profissionais da saúde, eles não têm essa visão de quanto a clínica dá de lucro ou de prejuízo, né? Tem muita gente que fala até assim, tá empatando, né? Dificilmente você vai empatar o resultado da tua clínica, porque teria que dar 0 a 0, né? Ou você está tendo lucro ou você está tendo prejuízo normalmente, né? Então, é importante você saber qual é esse valor. A partir disso, nós vamos conseguir montar um plano de ação para reduzir custos e também para aumentar o faturamento, né? Tem muita gente que fala assim, olha, eu não tenho mais como reduzir custos da minha clínica ou da minha empresa. Normalmente tem, tá? Principalmente com relação à questão da equipe, dos funcionários e dos colaboradores, né? Muitas vezes você pode mudar um formato ou mudar a forma de remuneração, de premiação, de comissão e ter sim uma redução de custos, tá? E no financeiro, tem duas regras que são muito importantes, né? A primeira regrinha que eu sempre comento com quem é mentorado é separar a conta física da pessoa jurídica, né? Pessoa física da pessoa jurídica. Tem muita gente que mistura as bolas, né? Paga a conta da pessoa física na jurídica, paga a conta da jurídica na física, usa o cartão da física na jurídica, né? Isso é muito ruim, tá? Então, essa mistura das contas normalmente gera problemas, né? Muitos não têm ainda um prolabore, uma remuneração definida. Tudo isso traz um contexto de uma clínica pouco profissional, né? Dentro de um mercado que está muito profissionalizado, tá? E aí você precisa também entender que no financeiro é preciso conferir, não confiar, tá? Eu tenho pego muitos casos de empresários que só confiam e não conferem os processos, né? Muitas vezes não sabe para onde está indo o dinheiro, não entende da parte financeira, não confere os extratos, né? Enfim, ele fica sem visão do financeiro. Muitas vezes ele confia numa pessoa que não tem capacidade, né, de executar aquela atividade e muitas vezes ele é roubado, né? Isso é muito comum também pela falta de controles, né? Então, é muito fácil de você fazer esse gerenciamento do financeiro, é algo simples, é algo que a gente consegue resolver rapidamente, mas muita gente não faz por falta de conhecimento, né? É o que eu sempre falo, provavelmente você não pegaria lá, sei lá, o marido, a sua irmã,
uma pessoa conhecida e colocaria ele para executar um botox, para executar um preenchimento, para fazer uma consulta. Por quê? Porque ele não tem conhecimento teórico e prático daquela função. Mas muitas vezes a gente pega uma pessoa sem capacitação e coloca no financeiro, né? Um parente, alguém que a gente conhece. E muitas vezes você vai ter um financeiro mal feito, sem os controles corretos, sem a análise estratégica, e também, muitas vezes, você pode ser enganado, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do financeiro. O importante é você conferir e não confiar, tá? Então essa é uma dica bem importante. O segundo conceito que eu quero trazer para vocês aqui é com relação a três elementos que são importantes, né? O primeiro é o faturamento, né? Então, é óbvio que a gente tem que olhar para o faturamento, tem que crescer o faturamento. Muitas vezes, se uma empresa está tendo prejuízo, ou se ela não está vendo um crescimento, lógico que a gente tem que trabalhar para crescer faturamento, né? Mas o faturamento é vaidade, o lucro é sanidade, o caixa é rei, né? O que que a gente quer dizer com isso? Que existe uma importância muito grande em relação ao caixa, né? Uma empresa, uma clínica precisa gerar caixa, tá? O que que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter uma dinâmica de que você precisa ter dinheiro em caixa para que você consiga trabalhar tranquilo, para que você consiga investir no seu negócio, para que você tenha uma vida mais confortável, né? Então não adianta você ficar olhando só para o faturamento, né? Então eu já tive clientes que faturavam muito bem, tinham um faturamento altíssimo, só que eles parcelavam essas vendas em 24, 36 vezes. Boa parte dessas vendas eles não recebiam, a inadimplência era muito alta, né? Então eles tinham um alto faturamento, tinham lucro na teoria, só que não tinham caixa, né? E aí fica aquela coisa, poxa, Marcos, mas daí para eu ter mais dinheiro em caixa, eu preciso abrir mão do parcelamento? Eu preciso. Sim, você precisa ter outras estratégias, porque senão você pode quebrar o negócio. Você fatura muito bem, você tem uma inadimplência muito alta, ou seja, o seu lucro não começa a ser reduzido e você não tem dinheiro em caixa nunca, né? Tem muitas clínicas populares, clínicas odontológicas que trabalham nesse formato. Isso é um risco muito grande. Óbvio, a gente tem algumas saídas, né? Por exemplo, até parcerias com financeiras, com bancos, para que você terceirize esse financiamento, né? A gente tem outras saídas, mas é um cuidado que é preciso ter, né? Tem muitas empresas que têm lucro, mas não têm também caixa, né? Então, o caixa é rei. Nós precisamos trabalhar para gerar dinheiro em caixa. E eu vou trazer algumas estratégias para vocês nesse sentido, tá bom? Terceiro ponto aqui, né? Como aumentar o lucro, né? Então, assim, nós temos sempre dois caminhos para aumentar a lucratividade de um negócio, tá? Seja uma clínica ou seja uma outra empresa, né? Quais são esses caminhos? O primeiro caminho é a ampliação do faturamento, né? Que é o caminho mais óbvio, né? Que é o que todo mundo costuma fazer. Por exemplo, quem é franqueado, né? A franquia está sempre incentivando você a aumentar o faturamento, nem sempre incentivando a aumentar o lucro. Por quê? Porque ela recebe em cima do faturamento, ela cobra o royalty em cima do faturamento, né? E eu tenho uma preocupação com os meus mentorados sempre da lucratividade. Porque quanto maior for o faturamento da sua clínica, mais funcionários você precisa, mais estrutura você precisa, mais insumos, né? Então você precisa ter essa inteligência de entender que o aumento do faturamento ele vai te gerar muito mais trabalho, enquanto que o aumento do lucro não necessariamente, né? Então você pode ter algumas estratégias para aumentar a sua lucratividade sem necessariamente aumentar muito o seu faturamento e aumentar toda a estrutura do negócio. Tem muitos empresários que preferem ter um negócio pequeno e não ter tanto trabalho, e ter um bom lucro. Nós temos mentorados assim, né? Que tem um negócio menor, tem um bom faturamento, mas tem uma lucratividade alta, né? E tem muitos negócios que você tem um faturamento mais alto, como é o caso das minhas clínicas, a gente tem um faturamento muito alto, mas também a gente tem muito trabalho operacional. Temos aí mais de 40 funcionários nas clínicas, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa estrutura de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu objetivo, né? Se o teu objetivo é ter um negócio grande, crescendo, aumento de faturamento, você vai ter muito mais trabalho operacional para isso acontecer. Se o teu negócio é menorzinho, você tem poucos funcionários, mas tem uma grande lucratividade, um ticket médio alto, naturalmente você vai ter menos trabalho, né? Então,
Tudo isso é importante na hora de lançar um novo negócio, né? A gente tem feito muitas inaugurações, a gente está para inaugurar mais uma clínica daqui a 60 dias no interior de São Paulo. A gente tem uma outra clínica para inaugurar em 90 dias no interior de São Paulo. A gente inaugurou uma clínica recentemente em Floripa, né? Dentro do nosso processo de consultoria. Então, a gente pensa muito nesse design do negócio de acordo com o objetivo de cada mentorado, de cada profissional da área da saúde, né? Não existe só um caminho ou só uma fórmula, né? Você pode ter um negócio que cresce, que tem muitos funcionários, que tem faturamento alto, que tem muita gente, e você também pode ter um negócio menor, mais enxuto, e ainda assim ser lucrativo, tá? Falando um pouco do aumento de faturamento, da ampliação de faturamento, né? Nós temos aí resultados muito expressivos, mentorados crescendo 300% no ano, 200, 100, 50%, né? Muito em função do quê? De uma boa estruturação do planejamento de marketing, né? Então, se você quer aumentar o seu faturamento, necessariamente você vai ter que fazer o quê? Ter um bom planejamento de marketing e aumentar as ações de marketing que você vai fazer dentro do negócio, tá? Então, assim, o que muda? Vamos imaginar aqui, eu tenho as minhas clínicas, nós faturamos milhões por ano. Qual a diferença de uma clínica que fatura milhões por ano de uma clínica que fatura 10, 20, 50 mil reais por mês? Né? Qual a diferença? O número de ações de marketing que nós fazemos, as estratégias de marketing que nós utilizamos. Ao longo de um mês, eu vou rodar 100 estratégias de marketing, enquanto que empresas menores, muitas vezes, tem uma ação só ou não tem nenhuma. O dono da clínica inventa alguma coisa da cabeça dele no meio do mês, uma promoção maluca ou alguma coisa nesse sentido, e é essa ação que ele tem, né? Então, vocês precisam ter um bom planejamento de marketing. Lógico, o planejamento ele vai ter que ser adequado ao braço que você tem, né? Se você tem uma equipe, se você tem pessoas, ou se é só você. Bom, Marcos, sou eu presa, sou eu que faço tudo. Legal, a gente vai colocando as ações, vai automatizando as ações, né? Nós temos trazido muitas soluções de automação para os mentorados em relação ao marketing, uso de inteligência artificial, né? A gente já vem utilizando aqui nas minhas clínicas e na consultoria também inteligência artificial para automatizar os processos, né? Então, é super importante que vocês tenham essa visão de que quanto mais estratégias, mais ações de marketing vocês realizarem, mais faturamento vocês vão ter, tá? Dificilmente vocês vão conseguir aumentar o faturamento sem escalar as ações. Que ações são essas, né? Que estrutura de ações são essas? Primeiro, a diversificação de ações de prospecção, né? Então, é super importante que vocês avaliem a prospecção de clientes, trazer clientes novos de várias vertentes, de várias formas, né? No mês passado, por exemplo, em uma das minhas clínicas, nós faturamos quase 30 mil reais só com campanha de indicação, né? Indicação de amigas, né? Então, a gente cria campanhas com mecanismos de que o cliente indica outro cliente e nós faturamos mais de 30 mil. Tem muitas clínicas que não faturam 30 mil no mês, né? Ou não faturam 30 mil com tráfego, por exemplo, que é um investimento muito mais alto. Então, quando a gente fala de diversificar as ações de prospecção, é trabalhar, sim, social media, tráfego, campanhas de indicação, parcerias, influencers. Muitas vezes você pode trabalhar até mídias tradicionais. O mês passado nós fizemos uma campanha numa revista aqui da minha cidade, né? Uma campanha bem bacana. Então, assim, a gente precisa diversificar e estruturar essas ações de prospecção. Não ficar dependente de uma única mídia, como muita gente fica, né? Ah, eu faço tráfego, o Meta parou, eu fiquei sem lead, eu fiquei sem cliente, né? Então, essa diversificação, ela é muito importante, né? As estratégias de recompra também de pacientes, né? Uma estratégia que é muito interessante é você criar ações não promocionais, né? Eu percebo que tem muita gente que trabalha só com promoção, toda semana uma promoção diferente, né? Tem muitos consultórios médicos, odontológicos que não fazem nada, justamente por não ter essa possibilidade de fazer promoção, e é possível sim você trabalhar ações de recompra de uma forma sutil, de uma forma agradável, e trazendo benefícios para os pacientes, para os clientes, né? A gente usa muito, por exemplo, ações de eventos, de workshops, a gente traz o cliente para dentro da clínica, né? E nessas ações a gente consegue oferecer algum benefício, oferecer uma degustação, oferecer um conteúdo, né? Aumentar esse relacionamento com o cliente, com o paciente e aumentar também o poder de conversão, tá? Então, o foco na base ele é muito importante, né? A gente tem muitos mentorados aqui que ficam conosco, às vezes, 1 ano, 2 anos na mentoria
só trabalhando base e aumentando o faturamento a custo quase zero em termos de prospecção, né? Depois de um ano, eles começam a buscar cliente novo, por quê? Porque tinha uma base que não era trabalhada, né? E aí nós vamos entrar no terceiro ponto, que é trabalhar a base de ex-clientes e de ex-pacientes, né? Esse trabalho com essa base que já deixou de comprar com você, ela é muito importante, né? No sentido de você trazer esse paciente de volta para um acompanhamento, para quem é médico, dentista, fazer uma nova consulta, fazer uma nova avaliação, para quem tem clínica de estética, né? Tem serviços que a gente sabe que tem uma recorrência de 3, 4, 5, 6 meses, um ano, né? Então é importante que o paciente volte novamente. E também ações que você pode criar para trazer a partir de um voucher, a partir de uma cortesia, de uma degustação, de uma experimentação, de algum serviço gratuito, né? Então você precisa estimular todos os meses essa base de ex-clientes e também de ex-pacientes. Algo que vem impactando muito os meus mentorados é a ampliação do mix de serviços, né? Ontem mesmo uma mentorada, ontem não, hoje mesmo uma mentorada comentou comigo, Marcos, olha, vendemos ontem quase R$ 10.000 no lançamento de um novo serviço que você recomendou. No mês passado, tem uma mentorada nossa que faturou mais de R$ 100.000 em um único dia, lançando também uma nova linha de serviços, né, a partir de um evento. Então é muito comum, praticamente todo dia, eu recebo alguma mensagem de mentorado falando do aumento de vendas em função do aumento do mix de serviços, né? É óbvio que a gente tem hoje muitas clínicas nichadas, né, de emagrecimento, de harmonização, clínicas médicas, clínicas odontológicas específicas, né? Mas quando você aumenta o teu mix de serviços, naturalmente, aquele paciente, aquele cliente que não estava comprando de você, pode voltar a comprar, né? Então, quando você amplia o mix de serviços, primeiro, você consegue criar uma nova campanha de tráfego, você consegue criar uma nova campanha de social media, né? Você consegue prospectar novos clientes, novos pacientes com esse lançamento, com essa novidade, né? Você pode até trabalhar a base de leads, de prospect, de pessoas interessadas em outros serviços que não converterem, você pode trazer para esse novo serviço. Você vai trabalhar a sua base de clientes, você pode fazer um lançamento desse serviço, convidando os clientes para conhecer, com ou sem experimentação do serviço, né? Então, isso é muito legal. A gente tem muitos casos de mentorados que lançaram, por exemplo, o Laser Lavian, que é muito legal. A gente lançou há mais de um ano nas minhas clínicas, a gente vende super bem. Ao longo desse um ano aí, muita gente lançou, muita gente com performance, Ultraformer, ultrassom microfocado, né? Para quem é da área médica ou odontológica, você ampliar a tua gama de serviços, né? Ter novas linhas, ir para a área de estética, por exemplo, oferecer serviços estéticos, né? Então, a gente tem muitos cases nesse sentido, cases de sucesso de mentorados ampliando o mix de serviço e conseguindo converter mais, né? Hoje é aquela coisa, né? Muitas vezes o seu paciente ele está fazendo um serviço contigo na sua clínica e no concorrente ou em outro lugar, porque você não tem esse serviço. E muitas vezes o concorrente tem o teu serviço e ele acaba indo fazer tudo lá, né? Então você pode estar perdendo a oportunidade, deixando dinheiro na mesa pela falta de uma visão de ampliação de serviço. Muita gente não amplia porque não sabe nem o que lançar e como lançar, né? Então a gente tem aulas, a gente tem materiais, a gente tem toda uma estruturação para fazer esse lançamento da forma correta, né? Então é super importante que vocês tenham se abram para a possibilidade de lançar novos serviços e produtos. Nesse mês a gente está lançando o Endolaser aqui nas minhas clínicas. Mês passado a gente fez lançamento também. Então isso ajuda muito nas vendas e naturalmente a gente vai matando alguns serviços mais antigos com esses novos lançamentos, tá? Outro ponto importante, a ampliação do ticket médio, tá? A gente tem feito um trabalho muito grande nesse sentido aqui nas minhas clínicas, de trabalhar com tickets maiores, né? A gente tem feito vendas recentes de 10 mil, 12 mil, 8 mil, 6 mil, né? Eu tenho mentorados que da área odontológica com vendas de 30, 25, né? Da área médica, que a consulta já tem um valor elevado, mas eles agregaram serviços também com ticket mais alto, né? Então, esse foco no ticket médio vai de encontro com o que eu falei com vocês no início, né? Para você ter uma clínica que
muitas vezes não tem tanto trabalho operacional. Se você tem um ticket alto, isso é excelente, né? Porque você vai fazer uma venda de 10 mil reais e não vai precisar para um cliente só, né? E você não vai precisar de 10 clientes vindo na tua clínica com planos de R$ 1.000 cada um, né? É muito melhor você vender 10 mil para um cliente, que você vai atender só ele, do que você atender 10 clientes de R$ 1.000, né? Então, esse olhar para o ticket é muito importante, né? E você pode criar estratégias para aumentar o seu ticket, principalmente na questão do mix de serviços, né? Se você tem um mix de serviços que tem um ticket alto, naturalmente você vai vender para menos pacientes e com valor mais elevado, né? Então, por exemplo, quando eu vou lançar um novo serviço aqui na minha clínica, a primeira coisa que eu olho é qual é o ticket desse serviço. Se é um ticket baixo, eu nem lanço, né? Então, essa estratégia de trabalhar um high ticket, essa estratégia de você focar em clientes, em pacientes que têm mais potencial, naturalmente vai te dar mais resultado e você vai precisar de um trabalho operacional menor. A gente sabe que hoje pessoas custam muito caro, né? Então, se você está vendendo lá sessões muito baratas, né? Ou se você não tem muitos serviços a oferecer, apenas uma consulta e tudo mais, seria muito interessante a gente pensar em ampliar esse mix de serviço e também o ticket médio. Lembrando que, para você trazer o cliente ideal, a tua precificação precisa estar correta, né? Esse é um ponto que pega muito também, né? Se você tem um preço dentro da média do mercado, muitas vezes o cliente que você quer trazer vai falar, cara, tá muito barato isso aqui, não deve ser bom, então eu vou buscar o mais caro, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa visão da concorrência. Ao longo desses 15 anos, nós sempre cobramos mais caro que a concorrência, e por isso que nós estamos aqui até hoje, né? Se a gente tivesse cobrado igual ou menos, primeiro, que a gente não teria lucro, né? Os procedimentos não se pagariam, e o segundo ponto, o cliente não enxergaria a nossa clínica, as nossas clínicas, como um lugar diferenciado, tá? Então, o preço traz o cliente certo para vocês também. Legal? Então, essas são algumas ações de aumento de faturamento, que vocês precisam ficar atentos e precisam ter todo mês, tá? Todo mês tem que ter ação de prospecção, de recompra, de ex-clientes. Vocês precisam, eu recomendo a cada 3, 4 meses o lançamento de um novo serviço, ainda que seja um protocolo ou uma alteração pequena. A ampliação do ticket é um posicionamento que vocês precisam ter, né? E também a precificação correta, né? Agora, para você saber se o ticket está aumentando, como é que está, você precisa ter números, você precisa fazer uma gestão por indicadores, né? Não adianta você ficar no achismo, tá? Então, essa visão também da gestão por indicadores é muito relevante. E aí tem uma outra forma de você aumentar o lucro, que é a redução de custos, né? Então é super importante também que você tenha esse olhar para reduzir custo. É muito mais fácil eu aumentar o meu lucro reduzindo custo do que aumentando o faturamento. Por quê? Quando você aumenta R$ 10.000 o faturamento da sua clínica, você tem que pagar imposto, você tem que pagar comissão, você tem que pagar um insumo, você tem que, muitas vezes, tem que aumentar o time, né? Então, se você aumenta 10 mil o seu faturamento, o seu lucro não vai ser de 10 mil. Às vezes é de 3 mil, de 2 mil, né? Agora, se você reduz o custo, se você reduz os custos em 2, 3 mil, praticamente todo esse dinheiro vai para o seu bolso, né? No ano passado, nós reduzimos mais de 20% os custos das minhas clínicas, né? E aí, você fala assim, pô, Marcos, como é que você reduziu o custo na sua clínica? É uma clínica grande. Analisando, fazendo um orçamento, né? Criando um plano de ação para reduzir custos, né? Então, nós fizemos um orçamento, definimos um orçamento de gastos para o mês a mês, né? Hoje, quem faz as compras são as minhas gerentes, aliás, são as minhas gerentes, não, é a minha gerente, né? Eu tenho uma gerente que cuida da operação toda. Eu trabalho nas minhas clínicas só segunda-feira, né? Que é o dia que eu faço a parte estratégica. Aí os outros dias eu cuido dos outros negócios, né? Então, a minha gerente tem um orçamento para gastar, né? Todo mês eu faço a análise de DRE, né? O que é a análise de DRE? É uma análise bem simples, até trouxe um modelinho aqui básico que a gente tem, que é justamente essa análise do que você está faturando mês a mês, do que está entrando em caixa, porque uma coisa é o que fatura, outra coisa é o que entra no banco, né? Então, esses dois elementos são importantes. E aí nós vamos falar de todas as despesas e custos, né? Impostos, cancelamentos, insumos, custo com pessoal, imóvel, despesa administrativa, marketing, né? Se você tem um lucro ou prejuízo financeiro e também
se você tem despesas financeiras de investimento, em equipamentos e tudo mais, né? Então, a partir de uma análise simples como essa, nós conseguimos evoluir em termos de análise de lucro ou prejuízo, tá? Então, nós fazemos essa análise, eu faço essa análise mensalmente com o meu financeiro e todos os meus mentorados têm essa visão estruturada do financeiro também, tá? Negociação com fornecedores, tá? Então, é super importante que você tenha essa visão também de negociação com fornecedores, tá? A cada 6 meses, a cada um ano, fazer uma revisão geral, desde contas pequenas, por exemplo, telefone fixo, se você tem ainda, celular, internet. Só que você tem que, a cada 6 meses de um ano, fazer uma revisão e fazer uma negociação, monitoramento e alarme, produto de limpeza, né? Então, sempre está negociando com novos fornecedores. Aluguel, né? A gente, por exemplo, a gente não tem rádio de aluguel há 2 anos, negociando com um locatário, né? Custo com o pessoal. Hoje você tem formatações mais flexíveis e mais baratas, né? Na contratação com prestadores de serviço, com microempreendedores, né? Terceirizando o financeiro, por exemplo, como a gente faz aqui, né? Custo com insumos também, você precisa constantemente negociar, né, com fornecedores para que você consiga ter melhores negociações. Se você compra insumos injetáveis, você pode fazer uma negociação por um ano e conseguir valores bem menores, né? Então, tudo isso você pode trabalhar dentro de um plano de ação para que você consiga reduzir custos, né? Hoje, essa revisão do formato de contratação, a gente tem mentorados que estão economizando 20, 30, 40% do que gastavam com equipe, fazendo essa revisão do processo de contratação, né? Tem muita gente que paga muito porque não sabe quanto pagar, né? Principalmente em relação a salário fixo, forma de contratação, premiação e remuneração. Muitas clínicas têm formatos de premiação, de remuneração que não motivam e só geram custos para os empresários, tá? Então, isso também é muito importante. Fechou? Então, aqui nós temos a questão do lucro, né? E agora eu quero trazer para vocês aqui um aspecto que é a questão das alavancas financeiras, tá? O que são as alavancas financeiras, né? Tem algumas alavancas que, se você trabalhar de forma estratégica, naturalmente você vai começar a ver dinheiro entrando na sua clínica, né? O primeiro ponto que eu destaco aqui é a questão das vendas à vista, né? Nós monitoramos por vendedor qual o percentual de venda à vista da equipe, né? Então a gente tem uma meta de venda à vista, um percentual do faturamento, e a gente fica acompanhando para conseguir bater essa meta, né? Quais são as principais estratégias para você aumentar a venda à vista, né? Primeiro ponto, desconto, né? Eu recomendo que você tenha pelo menos 10% de desconto entre a venda à vista e a venda a prazo, tá? Entre a primeira forma de pagamento, né? Por quê? 5% é muito pouco, as pessoas acabam não optando, né? 10% já é um valor interessante, né? Então, como que a gente faz aqui? Se o cliente vai pagar à vista, ele tem 10% de desconto, né? Se ele pagar em 5 vezes, ele tem 5%, aliás, desculpa, se ele for pagar à vista, ele tem 15% de desconto, né? Se ele for pagar parcelado em 5 vezes, ele vai ter 5% de desconto e tem o valor cheio, que é em 10 vezes, entendeu? Então, a gente tem uma padronização, né? O valor cheio em 10 vezes, 5% em 5 vezes e 15% à vista. Então, a diferença do à vista para o parcelado em 5 vezes é de 10%. Tá? Então, essa diferença é importante, né? De você ter essa padronização e vai facilitar também o trabalho do teu time de vendas. Né? Então, sempre uma diferença de 10% entre o primeiro valor parcelado que você tem e o valor à vista. A gente tem esses três formatos, né? À vista, 5 e 10, tá? E também, muitas vezes, a gente oferece algum benefício para o cliente pagar à vista, algumas campanhas. Então, ele comprou lá 10 sessões de um tratamento. Ele ganha mais uma sessão à vista, além do desconto de 10%. Tá? Então, esse foco na venda à vista, esse acompanhamento, esse monitoramento faz toda a diferença. Né? Se você vende para todo mundo em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, ou para todo mundo em 5 vezes e paga tudo à vista, naturalmente você vai ter um problema de fluxo de caixa. Tá?
Então, primeiro olhar, o primeiro cuidado é pagamento à vista, de preferência no Pix, né? Que aí você também tem redução em relação a despesas de cartão, de antecipação e tudo mais. Segundo ponto, ampliar o parcelamento com os fornecedores, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente constantemente faz uma lista dos fornecedores e vai negociando para ampliar o prazo de pagamento, tá? Tem muitos casos de mentorados que, até para uma educação financeira pessoal, né, tem aquela coisa de pagar tudo à vista, para não ter conta, etc. e tal. Para a empresa isso não funciona, tá? Para a empresa é exatamente o contrário. Quanto mais você conseguir postergar os pagamentos, melhor, tá? Por quê? Porque naturalmente você vai postergando o pagamento dos fornecedores, você vai tentando receber mais à vista e você vai ficando com mais dinheiro em caixa, né? Óbvio que se você tiver um custo para postergar esse pagamento, isso não é legal. Agora, se você está antecipando o cartão, se você está pagando juro, muitas vezes o juro, o desconto que você tem para pagar à vista, ele é menor do que o juro do banco, né? Então é super importante que na negociação com fornecedores você faça esse trabalho de postergar pagamento, né? Tem muitos casos de mentorados nesse sentido. A Letícia, que é a nossa mentorada do conselho, ela está com a gente há um ano e pouco, e ela nunca tinha feito isso, né? E aí ela começou a conversar, fornecedores que faziam locação de máquina, ela pagava antecipado, né? E ela chegou para o fornecedor e falou, cara, dá para eu pagar em 60 dias? Ah, se você passar no cartão, você pode pagar em até 3 vezes. Então ela conseguiu negociar. Então, uma conta que ela pagava antecipada, ela começou a pagar em 3 vezes e começou a ver dinheiro entrando na empresa, né? Então, essa visão de negociação com os fornecedores, de postergar pagamento, é super importante. As grandes empresas, inclusive, elas têm uma padronização, né? Elas pagam com 60 dias, com 90 dias. O Boticário, né? Eu tenho cliente que presta serviço Boticário, eles pagam 90 dias, né? Então, isso é muito comum. E nós também, que somos empresas menores, também podemos trabalhar para postergar um pouco mais os pagamentos, né? Ou no cartão, ou no boleto. Enfim, você vai ter um fluxo de caixa melhor, né? Outro ponto também que eu pego muita gente errando é no estoque, né? Vai fazer uma compra de estoque, compra para 3 meses, 4 meses, né? Ou tá com uma dificuldade de fluxo de caixa, você pode fazer mais compras com prazos menores, né? Então, assim, lógico, a gente trabalha aqui normalmente com compras mensais, mas, por exemplo, injetáveis, que o valor é mais alto, a gente acompanha semanalmente. A gente não deixa ficar um estoque muito longo, não, né? Então, toda semana a gente vai pedindo, porque aí a gente reduz as compras, não fica material parado e, naturalmente, a gente consegue postergar os pagamentos também. Isso serve muito para quem tem produto, né? Para quem vende produto nas clínicas, é super importante que você trabalhe com estoque pequeno, né? Então, hoje você tem, hoje já não, há muito tempo, né? Você tem indústrias trabalhando com estoque zero, né? Então, a questão de ter estoque alto é algo que já não é mais usual, né? E não faz sentido dentro de uma gestão moderna, né? E o quarto ponto é a precificação correta, né? É super importante também que você tenha esse cuidado na hora de precificar os serviços, né? Todos os mentorados têm uma planilha de precificação para poder ter essa visão de quanto custa o serviço, os custos indiretos, os custos diretos, quanto ele está ganhando e também o custo da sua hora, né? Tem muitos mentorados que, além de serem gestores, também são técnicos, né? Eles também fazem consultas, fazem os procedimentos e eles precisam levar em conta o custo da sua hora na hora de precificar o serviço, né? Eu tenho um mentorado, Fábio, que é nosso mentorado há muitos anos, e quando ele foi fazer a precificação dos serviços dele, ele viu que ele estava ganhando quase nada ali como profissional, ele é dentista, né? E aí o que ele fez? Ele aumentou os valores dos serviços, alguns serviços ele aumentou 2, 3 vezes, né? E não perdeu o paciente, continuou com o mesmo número de pacientes, começou a ganhar mais por hora, começou a enxergar resultado, e ao longo dos últimos anos ele cresceu mais de 5 vezes o faturamento dele, né? Então, muitas vezes, um ajuste de precificação dá muito mais resultado do que uma promoção, do que um lançamento, etc. e tal, né? Só que o empresário ele fica tímido, né? Ele fica com medo na hora de aumentar a precificação dele, né? E tem um caso recente também de um nutricionista do Júnior. A gente aumentou a precificação dele também. Ele já estava com uma demanda alta de pacientes e aumentou ainda mais depois que ele subiu o preço, né? Então é uma coisa meio maluca, né? Muitas vezes a gente acaba tendo um cuidado exagerado, né, com a questão
do preço, né? E muitas vezes a gente reajustando 10, 15, 20% o valor do serviço, você já aumenta a sua lucratividade também de forma direta, né? Então, esse olhar para a precificação, principalmente tendo alguém de fora para orientar, para analisar e para dar o direcionamento é muito importante. Você consegue aumentar faturamento, consegue aumentar lucro só com ajuste de precificação, tá? Então, esses aqui são alguns elementos que eu gosto bastante de trazer da parte financeira, né? De você ter esse cuidado na hora de fazer essa gestão financeira. Então, vocês percebem que na hora de aumentar o negócio, aumentar o faturamento, na hora de aumentar a lucratividade, vocês precisam ter um olhar para dois elementos importantes. Primeiro, um olhar para o setor de vendas, para o setor de marketing, que a gente chama de tração, né? Que são ações que você vai aumentar o faturamento. Então, nós vamos trabalhar planejamento de marketing, capacitar a equipe, estruturar os scripts de atendimento no WhatsApp, no Instagram, né? Definir metas, definir premiações, remuneração, né? Então, você tem um olhar para atração, para você tracionar o seu negócio, para você fazer o negócio crescer. Por outro lado, o gestor, o empreendedor, ele tem que ter um cuidado também com a parte financeira, com a precificação, com o fluxo de caixa, com a lucratividade, com toda essa dinâmica que vai fazer com que você consiga aumentar o faturamento e reduzir custos. Sempre nessa dinâmica, aumentando o faturamento, reduzindo custos. E, naturalmente, você vai ter uma lucratividade maior, né? Muita gente acha que não precisa entender do financeiro. Ah, não, Marcos, isso aí tem alguém que faça, não sei o quê. Em algum momento você vai perceber que você devia ter aprendido financeiro logo no início, tá? Eu pego muitos casos de empresários que estão há 5, 10, 15 anos, vem para a mentoria e fala assim, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Quanto dinheiro eu teria economizado? E é o que eu sempre falo, o financeiro, como ele é exato, é o mais fácil de aprender, né? A maioria dos nossos alunos aí, em menos de um mês, eles já estão com o financeiro estruturado e aí focam na parte de vendas, né? E óbvio, né? Você precisa também ter um entendimento de vendas, ter um entendimento do marketing, né? É o que eu falo, hoje um gestor profissional ele precisa entender de tudo para que ele possa cobrar, né? Eu, particularmente, faço muito pouco das atividades, mas ao longo desses 15 anos fui aprendendo vários elementos, né? Por exemplo, mês que vem eu vou fazer um curso de tráfego. Eu não vou fazer nenhuma impulsão e não vou fazer nenhuma, não vou operar nada, mas eu preciso entender cada vez mais para que eu possa cobrar da minha equipe, das agências, né? Então, esse conhecimento básico de finanças, de marketing, de gestão, de vendas, de contratação, ele é essencial não para você ter um negócio que vai decolar, para você se manter no mercado, tá? Eu estou falando de se manter no mercado. Mais de 50% das empresas, das clínicas, quebram em menos de 5 anos. Nós estamos com 15 anos, né? Eu já perdi a conta, mais de 40 clínicas fecharam ao nosso redor. De todas as clínicas que começaram conosco, só tem uma de pé nesses 15 anos, né? Então, isso acontece devido à concorrência que hoje é muito alta, né? A gente tem concorrente de todo lado, de forma muito pulverizada, né? Então, essa estruturação, esse cuidado, esse conhecimento vai fazer toda a diferença para você crescer e também para você se manter no mercado. Logo mais eu já vou liberar aí para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Pode ser em relação ao financeiro ou também em relação a outros pilares, né? A gente faz um trabalho bem estruturado aqui. Eu quero trazer uma oportunidade para vocês, para quem quiser seguir aqui com o meu apoio, com a minha orientação, né? Quem não quiser seguir, a gente tem um conteúdo aqui muito estruturado, muito valoroso para você melhorar os resultados aí da sua clínica, mas tem o pessoal que vai querer, obviamente, seguir com o meu acompanhamento, com a minha orientação, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade, que é a nossa mentoria clínica de sucesso, tá? Que é a clínica de sucesso e a mentoria também, né? Como que funciona essa mentoria, né? Ela é uma mentoria que tem como objetivo tornar você um gestor, uma gestora profissional, né? Então, é uma mentoria que a gente vai trazer justamente esses pilares de forma simples e de forma prática para você se tornar um gestor ou uma gestora profissional, tá? Como que funciona a nossa entrega, né? Nós sempre começamos o nosso trabalho com um diagnóstico. Por quê? Você enxerga alguns pontos cegos, né, algumas lacunas no teu negócio. Eu, com 15 anos de experiência,
com mais de 2.000 empresários atendidos, óbvio que eu tenho muito mais visão nesse sentido, né? Então, talvez o que você enxerga hoje como uma deficiência, eu posso avaliar outros pontos, né? E trazer possibilidades de melhoria do teu negócio, né? Então, a gente sempre começa com diagnóstico, né? Que é super importante. E depois vocês vão ter aí 6 meses de acompanhamento de mentoria, tá? São 12 encontros de mentoria, são encontros em grupo, tem muita troca, tem muito network, né? É muito legal esse formato para você aprender, né? A gente sempre abre dentro da mentoria o primeiro momento para você tirar dúvida. Eu vou tirar a sua dúvida em relação ao seu negócio, à sua clínica, desafios em relação à contratação, vendas, marketing, finanças, né? Lucratividade. Então você vai tirar a sua dúvida comigo e depois eu vou fazer entrega de conteúdo, né? Nesse formato que a gente fez hoje aqui, só que muito mais aprofundado, né? A gente vai ter cada aula um tema diferente. Vamos ter aula de finanças, de vendas, de marketing, de inteligência artificial. A gente vai trazer aulas também sobre inteligência artificial, sobre ferramentas, né, para você utilizar no marketing também. Tudo de forma muito simples e prática, né? Os nossos mentorados, na sua grande maioria, não tem nenhuma formação na área de gestão, na área de marketing. A grande maioria são profissionais da saúde, né? Nós temos também, além dos 12 encontros em grupo, 3 mentorias individuais, no início, no meio e no final, né? Eu vou desenhar um plano de ação específico para você, né? Nós vamos manter o foco nesse plano. Um dos desafios dos empresários é começar algo e não terminar, né? A maioria faz isso, começa alguma atividade, começa a trabalhar o marketing, depois para, começa finanças e para. Então, a gente vai manter o foco durante esses 6 meses. E um grande diferencial dos nossos programas é o acompanhamento comigo, né? Então, todas as dúvidas são diretamente comigo, diretamente com o mentor via WhatsApp, tá? Você vai falar comigo entre um encontro e outro para tirar suas dúvidas, né? Todo dia eu tiro aqui um período para poder responder os mentorados. Além disso, você vai ter conteúdos de finanças, gestão, marketing, vendas, cultura e liderança e contratação, né? Então, é um escopo bem completo de conteúdo. E também você vai ter a nossa área de membros. Tem mais de 300 conteúdos já produzidos. Aulas, apostilas, scripts, planilhas, parceiros, né? Caso você precise de alguma indicação de parceiro, tá? Então, é uma mentoria muito completa, né? Nós teremos aí 6 meses de acompanhamento. Eu vou transmitir o conhecimento para você, né? A ideia é que você aprenda, não é que você fique dependente da mentoria ou dependente do nosso trabalho, né? Eu liberei para vocês alguns bônus aqui, tá? Algumas aulas extras, treinamento para toda a equipe, né? Imersão de vendas para equipe, o Clínica 3x, a imersão Organize Sua Clínica, a imersão Funil de Vendas, imersão Contratação para Clínicas, né? Então, só nessas aulas extras aqui, a gente tem mais de R$ 5.000 em bônus, tá? Para você se capacitar e também o seu time, tá? E hoje nós estamos com uma condição bem especial para essa reunião VIP, né? O parcelamento da mentoria em 12 vezes, tá? 12 vezes de 400, tá? Então, é uma mentoria super acessível, costumo dizer que é mais barato que o seu pior funcionário, né? 12 parcelas de 400, ou à vista você tem um desconto, R$ 4.000, tá? 6 meses de acompanhamento, 2 mentorias por mês em grupo, mais 3 mentorias individuais, acompanhamento entre uma e outra, né? Se você já fez algum programa de mentoria ou se você já fez algum treinamento, eu te garanto que não tem nada igual à nossa mentoria clínica de sucesso. Você vai ter uma atenção que você provavelmente não teve nas outras entregas. Eu faço muita mentoria também, né? Participo e a gente tem esse diferencial realmente de conhecer cada mentorado, de acompanhar, de pegar na mão, de fazer junto, de orientar, de comemorar as vitórias, né? De chorar um pouco as derrotas que elas vão acontecer também. Mas a gente tem um número muito grande de mentorados satisfeitos, dando depoimentos, se vocês acompanharem no meu Instagram, né? E também um número muito grande de mentorados que permanecem conosco para outros ciclos, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui o meu WhatsApp, para quem quiser aproveitar. Nós vamos liberar 2 vagas, tá? Nós vamos liberar 2 vagas aqui para vocês dessa mentoria clínica de sucesso, para quem quiser. Depois a gente vai, eu estou liberando em primeira mão aqui para vocês, né? Para quem está participando aqui da nossa reunião VIP, e depois nós vamos liberar no grupo, né? Então, provavelmente, rapidamente, nós vamos
esgotar aí essas duas vagas, tá? Quem quiser é só clicar aqui no QR Code, tá? É só clicar nesse QR Code aqui na tela ou me chamar no WhatsApp, aí esse é o meu número, tá? Então é só me chamar aí que eu vou passar as informações, tiro dúvidas também para quem quiser tirar alguma dúvida mais específica. Nós temos também outros programas, tá? Nós temos desde treinamentos, imersões, mentorias individuais, consultorias também, consultorias presenciais, tá? Temos programas aí bem completos para todos os donos de clínicas, né? Hoje nós atendemos desde de mentorados que estão começando a sua clínica, que vão abrir a sua clínica, né? A gente faz o plano de negócios, faz todo esse pré-lançamento do negócio, até mentorados que já faturam milhões por ano, que estão no mercado aí há 20 anos, né? Então a gente consegue ter opções de produtos que atendem a todo mundo, tá? Então, quem quiser falar comigo, quem quiser saber mais, quem quiser tirar alguma dúvida da entrega de hoje também, é só me chamar, é só escanear o QR Code aí e me chamar no WhatsApp. Assim que a gente concluir a nossa entrega, eu vou responder vocês pessoalmente, tá bom? Então, vou deixar aqui o link. Depois eu mando no grupo também o link do meu WhatsApp para quem quiser falar comigo. E vou deixar no chat também o linkzinho aí para vocês se comunicarem, tá? Show de bola, show de bola. Pessoal, alguma dúvida? Ó, a Tami mandou aqui pra gente o linkzinho também aqui no chat, tá? Do meu WhatsApp, para quem quiser me chamar. Deixamos um formulário para vocês aí também avaliarem a nossa entrega de hoje, da reunião VIP. Quem quiser compartilhar também os seus desafios, falar um pouquinho aí do seu segmento, né? De como é a sua clínica, desafios, objetivos. A gente deixou o linkzinho do formulário aqui e também deixamos o link do meu celular aqui para que vocês possam falar diretamente comigo, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas, se alguém quiser participar aqui, se alguém quiser abrir o seu microfone aí para poder falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ser em relação à mentoria ou em relação à entrega de hoje, ou outras questões também, né? Dentro dos nossos programas, a gente trabalha todos os pilares de forma bem sistêmica o negócio, tá? Tomando uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Show de bola, então, pessoal. Acho que não tem dúvidas, né? Agradecer a presença de todo mundo, tá? Agradecer a Tami aí que ficou conosco, acompanhou durante a nossa entrega. Ficou ótima a iluminação aqui, tá? Ah, a Mônica mandou perguntas que eu não vi, deixa eu ver. Será que ela mandou no direto? Eu não tô vendo aqui no chat. Você me manda aqui, Tami, a pergunta? Ah, aqui, ó. Ó, a Mônica mandou uma pergunta aqui, acho que ela mandou direto no individual. Estamos com dificuldade na contratação de profissionais para prospecção. Esta semana, na segunda-feira, começou uma colaboradora, e na terça já não veio mais. Alguma dica? Estamos desde janeiro com a prospecção defasada. A profissional anterior pediu para sair com menos de 3 meses. Então, Mônica, essa semana, inclusive, a gente está com uma nova profissional iniciando na prospecção, né? Assim, primeiro ponto é com relação à contratação, é o processo de contratação, né? Você precisa, dentro do processo, gerar muitos currículos, né? Para isso, você precisa divulgar a vaga em vários meios, né? Então, a gente recomenda muito LinkedIn, o Indeed, o Cato, Instagram, Facebook, né? Então, você precisa trabalhar várias formas de prospecção e gerar uma quantidade grande de currículos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você vem tendo dificuldade na retenção, a tua remuneração pode estar errada, né? Você pode estar pagando um valor baixo, ou de repente as comissões, os variáveis não estão tão interessantes, né? Então a gente precisa dar uma compreendida na questão de como está a tua remuneração para esses profissionais, né? Tanto em relação à remuneração fixa, como também em relação à remuneração variável, tá? Então esse é um outro ponto importante também. Como que está a estruturação do trabalho, né? Se você tem toda a estruturação feita, os scripts, o funil bem organizado, né? Como é que você tem essa dinâmica do trabalho, da operação por si só, né?
Capacitação desse profissional, como é que você está capacitando? Ela tem acesso a treinamentos, a curso, a formação, né? Também é um elemento importante. Como é que está a tua liderança em relação à equipe, né? De prospecção? Como é que é o teu acompanhamento, os indicadores, as reuniões que você faz, né? Como é que está sendo feita a cobrança, o feedback, né? Então, são vários pontos que a gente precisa analisar para chegar a uma conclusão, tá? Mas aí dividindo em partes, né? Primeiro ponto, contratação. Como é que você está fazendo esse processo de contratação? Se você vem tendo muita dificuldade, talvez seja o caso até de você buscar uma empresa de contratação, tá? Então pode ser esse ponto também. Segunda etapa, como é que está a vaga, né? Remuneração, variáveis, fixo, né? Como é que está toda essa questão financeira? Muitas vezes ele pode estar saindo porque a remuneração não está adequada, né? Terceiro ponto, trabalho por si só, né? Como é que está a estruturação do funil de venda, dos scripts? Tem muita demanda, tem pouca demanda, está dando conta, não está, né? Como é que está essa estruturação ali do trabalho? E o quarto ponto, a tua liderança. Como é que você está liderando, como é que está a gestão por indicadores, como é que é a cobrança, né? Então, você precisa analisar essas quatro etapas. Aí, e a questão também do treinamento, da capacitação, né? Então, você precisa analisar bem essas quatro etapas e ver onde que você está errando. Se em uma delas ou se em todas as etapas, né? Porque, assim, dificuldade de contratação sempre tem, né? Não é algo... Essa semana mesmo eu estava indo, fui fazer uma consulta com o mentorado e falou assim, cara, sempre foi difícil assim contratar e tal. É sempre difícil, é sempre um desafio, né? Mas essa troca que você está tendo não é comum, né? O normal é que a pessoa fique um ano e pouco e eventualmente saia, né? Mas se você está trocando a todo momento, alguma coisa nesses pontos você está errando e você precisa ajustar para que você contrate e o profissional permaneça, né? Tranquilo? Mônica, ajudou? Se quiser responder no chat aí. Eu acho que a resposta foi direto para pro direct ali da Tami, que está como colaborador aqui também, né? Imagina, Mônica. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem, pode mandar aí no chat. Se quiser abrir a câmera também. Show de bola, então. Quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Quem quiser falar comigo, tem aí os meus contatos, vou deixar meu telefone ali no grupo VIP também, tá? Para quem quiser me chamar. E é isso. Parabéns aí pela disponibilidade de vir, de aprender. E nos encontramos aí provavelmente no próximo mês com mais uma reunião VIP, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.